Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, lição hoje de número 2, que tem como título O Grandioso Plano Divino Centrado em Cristo. O tema central desse trimestre é Efésios, a carta que Paulo envia aos Efésios. Para você que ainda não adquiriu, vou mostrar mais uma vez aqui a capinha da nossa lição Escola Sabatina, Efésios, então o título desse trimestre. É importante aí você adquirir esse material lá na Casa Publicadora Brasileira, você pode adquirir também, tem gratuitamente na internet, só você colocar no Google, lição da Escola Sabatina, e você encontrará então esse material disponibilizado ali por semana, né? Então você tem a lição sendo disponibilizada a cada semana, lembrando que a lição ela tem a duração de 13 semanas. Então hoje a lição número 2, como nós já falamos o título, Grandioso Plano Divino Centrado em Cristo. Na lição número 1, nós demos ali uma contextualização desse momento em que Paulo envia a carta aos Efésios, a importância dessa cidade de Efésios dentro do Império Romano. É importante você ter essa contextualização para nós darmos aqui seguimento ao nosso estudo. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, não estudou a primeira lição, seria interessante você dar essa estudada para poder ter essa contextualização e a gente então dar sequência nesse estudo que é tão importante. Então hoje nós vamos entrar propriamente, na carta, na temática da carta que Paulo envia aos Efésios. Interessante que Paulo ele vai usar aqui algumas estratégias, nessa carta. E a primeira estratégia que ele tem, na verdade, é a pessoa que ele envia para enviar, para levar essa carta a esse povo. Lembra que é um povo que está desanimado, está tentado a desanimar, a esquecer a sua identidade como cristãos. Então, Paulo ele tem a ideia de recuperar, nesse povo essa identidade de cristãos, essa identidade, na fé cristã, a sua identidade como igreja, dentro dessa comunidade cristã. E a primeira estratégia, então, que Paulo usa é a pessoa que ele envia para essa cidade com a carta, com essa mensagem. E essa pessoa está lá no finalzinho da carta aos Efésios, nós temos então quem foi que mandou essa carta, quem foi que levou essa carta. Lá no capítulo 6, verso 21 e 22, nós temos assim, de Efésios, Efésios capítulo 6, verso 21 e 22. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Então, Paulo envia Tíquico, um fiel ministro do Senhor. Interessante que lá em Atos, no capítulo 20, no verso 4, numa das viagens ali de Paulo, perceba que Tíquico foi um dos que acompanharam Paulo, aqui no verso 4 do capítulo 20, acompanharam-no até a Ásia, no caso, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Então, mostra que Tíquico era da Ásia. Lembra que nós falamos na lição 1? Éfeso era a capital da província da Ásia. Éfeso era a quarta cidade mais importante do Império Romano, e capital da província da Ásia. Então, Tíquico, como diz aqui, ele era da Ásia. Então, muito provavelmente, ele era de Éfeso. Então, a primeira estratégia que Paulo usa, para enviar essa mensagem é enviar essa mensagem através de uma pessoa, que representava de fato esse povo. Muito provavelmente um Efésio, Tíquico. Então, muito provavelmente da cidade de Éfeso. Então, isso é muito interessante. E dentro da questão da própria mensagem, Paulo ele vai iniciar de forma muito importante. No primeiro momento, no verso 1 do capítulo 1, no verso 2, ele faz ali uma saudação a esse povo. Uma saudação, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, uma breve saudação ali, se apresentando, Paulo, para vocês que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo, graças vos dou da parte de Deus, enfim, se apresentando e fazendo uma saudação então a esse povo. Mas logo na sequência, então no início de fato da mensagem que ele queria levar a esse povo, nós vamos perceber que Paulo ele começa com um agradecimento,
agradecimento pelas bênçãos espirituais. E dentro desse conceito, né, desse contexto, melhor dizendo, de agradecimento, Paulo ele fala sobre o plano da redenção. Então, para um povo que está desanimado, né, está ali tentado a desanimar, esquecendo a sua identidade, a sua fé, né, o seu senso de igreja, de comunidade, de missão, para esse povo, para um povo que está vivendo, né, nesse contexto, não tem melhor forma, né, de levar uma mensagem, de tentar animá-los, lembrando-os primeiramente das bênçãos que Deus concedeu e concede e vai conceder. Né? A maior de todas essas bênçãos, né, o plano da redenção. Veja que Paulo ele inicia da seguinte forma, aqui no verso 3 e verso 4 de Efésios capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, Paulo ele começa lembrando as bênçãos espirituais que Deus tem concedido a esse povo. Entende que talvez nós hoje, né, muitas das vezes, somos tentados a ficar desanimados, né? Somos tentados por tantas coisas ao nosso redor, a esquecermos da nossa identidade como cristãos, né? Do nosso senso de comunidade cristã, de igreja, né? Nós somos tentados a todo tempo esquecer disso. No primeiro momento, é isso que precisa vir à nossa cabeça. Para nós nos lembrarmos disso tudo, é lembrar das bênçãos que Deus tem concedido a nós, que concedeu, que concede e que vai conceder. Então, Paulo ele usa essa estratégia. E aí, lá no verso 7, né, como ele fala também da questão do plano da redenção, você vê no verso 7 isso, né, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Perceba, então, Paulo ele fala do agradecimento e começa a centrar nessa mensagem do plano da salvação, do plano da redenção, que é centrado em Cristo Jesus. Nós vamos perceber em Efésios, né, que a mensagem em si ela é centrada em Cristo Jesus. A mensagem é centrada em Cristo. E é interessante nesse verso 7, né, que fala da questão do plano da redenção, que diz, né, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Né? Então, justamente, nós temos a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo. Ele quer lembrar a esse povo que Cristo ele pagou um alto preço. Né? O preço para a vida de cada uma daquelas pessoas foi um preço extremamente alto para que esse povo pudesse, então, se libertar das consequências do pecado. E aqui a lição ela até aborda essa questão de forma muito interessante, quando diz que o preço ele não é pago a Satanás. Né? Cristo, quando morre na cruz, ele paga um alto preço. E algumas pessoas tendem a entender, né? Tendem a achar que Jesus ele paga esse alto preço a Satanás. Veja bem, Deus não deve nada a Satanás. Né? Nada é pago a Satanás para que os seres humanos sejam libertos do pecado. Não é isso. Entenda que se uma pessoa for, né, um exemplo aqui, se uma pessoa na rua ela for sequestrada, essa pessoa ela foi sequestrada, ela foi levada à força para um cativeiro. E aí, né, ali os bandidos, os sequestradores, eles começam a solicitar um preço, né, um valor, né, em dinheiro, para que aquela pessoa ela possa ser libertada. Então, o preço, né, o valor, o dinheiro será pago ao sequestrador, para que aquela pessoa seja libertada. Entenda que aquela pessoa ela foi levada à força para o cativeiro. Ela não foi levada, ela não foi de livre e espontânea vontade. Agora, veja bem que o inimigo não nos força a entrar no seu cativeiro. É diferente. Satanás ele não nos leva à força para o cativeiro. Não, não. Nós vamos ao cativeiro de livre e espontânea vontade. Né? Nós escolhemos, nós temos o livre-arbítrio dessas decisões. Né? Então, quando nós estamos no cativeiro do inimigo, é porque nós nos colocamos voluntariamente. Diferente daquela pessoa que foi sequestrada na rua e foi levada à força, o inimigo não nos leva à força. Né? Ele tenta ali, né, de todas as formas, fazer com que nós escolhamos ir para o seu cativeiro.
Então, dentro dessa ideia, né, de nós estarmos, então, indo voluntariamente para o cativeiro, Cristo, ele não tem que pagar nada ao inimigo. Na verdade, Cristo, ele concede uma maneira para que as pessoas elas possam sair do cativeiro também por livre e espontânea vontade. Então, Cristo fala, ó, você entrou no cativeiro por livre e espontânea vontade, voluntariamente. Agora você pode sair também. E a única maneira é olhar para mim, olhar para a cruz e aceitar o sacrifício. Entende? Então ele não paga preço nenhum para o inimigo, ele não deve nada para Satanás. Ele faz por nós, exclusivamente por você, né? Tornando possível que nós, né, saiamos do cativeiro também voluntariamente, olhando para a cruz. Então a única maneira, né, das portas do cativeiro elas serem abertas e que possamos então sair é olhando para a cruz, olhando para Jesus. Então por isso que Paulo está aqui centrando a mensagem em Cristo. A mensagem é centrada em Cristo. Né? Não é ninguém fazendo nada para o inimigo, né? Não é Jesus morrendo para... Não, Jesus ele morre por cada um de nós. E basta nós olharmos para a cruz, aceitar esse sacrifício, e nós poderemos então sair do cativeiro. Né? Isso é interessante, né? Por isso que essa é uma mensagem muito importante. É interessante que você leia, releia, né? Quantas vezes forem necessárias para que essa mensagem do capítulo 1, aqui do verso 3 ao verso 14, possa realmente fixar na sua mente. É uma mensagem maravilhosa, né? De lembrar das bênçãos, lembrar do plano da redenção, que como diz aqui, que esse plano ele foi, né, feito antes mesmo da fundação do mundo. Diz aqui, nós vimos no verso 4, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Foi feito antes da fundação do mundo. Por quanto tempo teve validade esse plano da redenção? Pela plenitude do tempo. Nos diz aqui no verso 10, se não me engano, verso 10 do capítulo 1 de Efésios, de fazer convergir nele, né, centrado em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, na plenitude dos tempos. É um plano que foi feito antes da fundação do mundo, né, e passa aí pela plenitude dos tempos e é centrado em Cristo Jesus. Sendo essa a forma, então, de termos os nossos pecados redimidos, né? E Paulo, então, ele lembra aqui no finalzinho também da questão, né, que esse povo, né, é herdeiro dessa promessa, como fala lá no finalzinho, aqui no verso 11, diz, né, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E ainda no finalzinho diz que, lá no verso 13, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, né, então depois da conversão deles, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, lembra que eles são herdeiros dessa promessa e que no momento que eles se converteram a essa mensagem, né, também foram selados pelo Espírito Santo. Então, essa estratégia realmente muito bonita que Paulo usa para iniciar uma mensagem a um povo que está tentado a desanimar, a um povo que está esquecendo a sua identidade. Então, é dessa maneira, né, que ele vai então buscar recuperar essa identidade. Lembrando das bênçãos, lembrando do plano da redenção, lembrando que eles são herdeiros dessa promessa, lembrando que eles foram selados pelo Espírito Santo no momento então que eles se converteram. E por isso que essa mensagem ela é muito viva na nossa vida atualmente. Quantas vezes nós nos encontramos desanimados? Quantas vezes nós nos esquecemos da nossa identidade? Passamos a viver tanto tempo as coisas desse mundo que começamos a nos esquecer, né, do verdadeiro propósito que temos aqui, da nossa verdadeira identidade, né, de cidadãos do céu, que estamos aqui de passagem. Não somos aqui cidadãos definitivos dessa terra. Mas às vezes a gente se esquece disso. Por isso que essa mensagem é muito importante para nós também hoje, né? Por isso que a gente está estudando esse assunto. Não é simplesmente para saber que tinha um povo antigamente que estava passando por esse problema e que Paulo preso manda uma carta. Não, né? É para nós hoje. É uma carta que realmente transcende, né, todos os tempos e chega até nós hoje com a mesma importância que chegou para aquele povo naquele momento. Né? Então que nós possamos aí ter essa compreensão, possamos enxergar, né, estudar essa carta, entendendo que ela é para mim, ela é para você,
possamos, né, aproveitar dessa maneira o estudo desse trimestre. Então, mais uma vez, foi um grande prazer estar com você. A gente se vê então na próxima lição, lição número 3. Até lá!